Boa tarde. Vamos agora para uma aula de Direito do Trabalho, que foi um pedido de alguns ex-alunos e algumas pessoas que me seguem, para que eu explicasse sobre como fazia o cálculo da hora extra e daquele reflexo chamado de descanso semanal remunerado sobre as horas extras. Para que eu possa ensinar a hora extra, é necessário que eu entenda, então, o que é jornada de trabalho, para definir, porque um dos primeiros elementos que eu tenho que definir para poder calcular a hora extra é saber a quantidade de hora extra que foi trabalhada. Então eu tenho que definir, tirar da jornada normal aquilo que é considerado hora extra. E depois entender o que é descanso semanal remunerado para que eu possa aplicar o adicional, o reflexo da hora extra sobre o descanso semanal remunerado. Porque não é obrigado eu não ter gozado descanso semanal remunerado. Mas toda vez que eu trabalho em uma jornada extra, ou seja, extraordinária, por isso que gera hora extra, é lógico que eu vou mexer nessa meu descanso semanal remunerado. Então, vamos às aulas. O primeiro ponto que eu tenho que ir diretamente é entender o artigo 4º da CLT, da Consolidação da Lei do Trabalho, onde ele define o que é considerado serviço efetivo. Ora, eu tenho dentro desses serviços efetivo aquilo que eu vou executar durante a minha jornada normal de trabalho. E olha que é o mesmo serviço efetivo que eu vou continuar executando fora dessa jornada normal de trabalho ou na jornada extraordinária. E é essa jornada extraordinária que vai dar direito à hora extra. A jornada ordinária não me dá direito à hora extra. Então, executar um serviço efetivo fora da jornada ordinária é chamado de hora extraordinária. Então, dali eu já sei a quantidade de horas que foram trabalhadas dentro desse período da jornada extraordinária, que foge da regra padrão. Estou falando muito de jornada, então eu tenho que entender o que é jornada. Mas eu tenho que entender também o que é que eu faço dentro da jornada para que possa ser considerada uma jornada extraordinária. A regra geral, você analisando o artigo 4º, eu vou tirar alguns princípios dessa norma. Quais seriam? Período da disposição, período à disposição do empregador, ou seja, numa jornada ordinária de trabalho, dentro da jornada normal de trabalho, o empregado estará sempre à disposição do empregador, mesmo que ele não esteja executando alguma ordem expressa, mas ele vai estar sempre à disposição do empregador, dentro daquele período. Essa jornada, professor, pode ser de 4, de 8, de 6 horas, depende da legislação ou do acordo firmado entre o empregado e o empregador. Lembrando sempre que não pode ser uma norma mais prejudicial, ou seja, um acordo mais prejudicial do que aquele que a própria legislação autoriza. Então eu tenho uma jornada máxima de 8 horas diária e não sendo superior a 44 horas semanais. Nós vamos falar bem sobre essa jornada diária e jornada semanal quando estiver falando sobre essas peculiaridades. Mas via de regra, dentro dessa jornada diária que não pode ser superior a 8 horas, salvo algumas exceções que nós iremos explicar, o trabalhador, o empregado, está à disposição do empregador, ou seja, está sobre a subordinação. Ele não pode abandonar o emprego naquele horário, porque ele está sobre a subordinação, mesmo que não esteja executando, esteja numa hora ociosa, vamos dizer assim. Período em que o empregado esteja aguardando ordem. Olha só, eu posso ter o empregado que ele não está executando uma atividade dentro da empresa, mas ele está fora da empresa, mas ele não está com tempo livre para ele. Por mais que ele esteja fazendo alguma outra atividade pessoais para ele, por exemplo, um lazer, está na praia com a família,
Mas naquele período ele está aguardando ordem, porque no momento que o empregador falar para ele, ele tem que abandonar e automaticamente atender o chamado, ou seja, o plantão, se ele tiver principalmente plantão. Então quer dizer que ele estiver no período de casa, dormindo. Mesmo que ele esteja dormindo, mas esteja sobre isso daqui, aguardando ordem, ele nunca vai ter a atenção plena para a atividade dele. A atividade dele vai estar litigando sempre por uma ordem maior, ou seja, quando essa ordem chegar para que ele se apresente ao trabalho, ele vai ter que se apresentar imediatamente, ou seja, vai ter que interromper tudo que estiver fazendo para atender essa ordem. Então, se estiver aguardando ordem ou estiver executando uma ordem dentro ou fora da empresa, do ambiente comum de trabalho, ele sempre estará executando um serviço efetivo, mesmo no horário ocioso. Então, o serviço efetivo não está ligado diretamente de estar na execução, mas está à disposição do empregador ou aguardando ordem do empregador, mesmo uma hora ociosa. Período em que o empregado esteja executando ordens. Esse executar ordem depende se é dentro da dependência da empresa ou fora da dependência da empresa. E temos algumas outras regras especiais que diz assim: computação como tempo de serviço. Computação como tempo de serviço. E isso daí é uma regra geral já. Quando ele estiver prestando serviço militar, e nós temos uma videoaula específica sobre isso, aonde fala daquelas pessoas que antes de prestar o serviço militar já estavam prestando serviço para uma empresa. A empresa pode demitir quando ele for chamado para a junta para prestar o serviço? Não pode demiti-lo. Ela só fará uma suspensão do seu contrato de trabalho. Lembra, a pessoa chegou no período do serviço militar, não pode haver demissão, salvo se ele peça demissão. Aí a empresa dá permissão a demissão porque foi a pedido de demissão. Mas ela não pode dar a demissão sem justa causa, mesmo com justa causa, se ele estiver em serviço militar. O serviço militar não pode servir como justa causa, ele não faz rol daquelas hipóteses jurídicas que dão direito à justa causa. Então, permanece em serviço. E o período que o empregado estiver afastado da empresa, recebendo pelo INSS, que aqui nós estamos trabalhando de seletista, então é INSS. Ele estiver afastado pelo INSS por acidente do trabalho. Acidente relacionado com a atividade que ele trabalha ou relacionado com o trabalho executado especificamente. Então, quando há um acidente de trabalho, ele fica afastado, que pode ser 1 ano ou menos de 1 ano, mas ele não pode ser demitido nesse período e nem pode ser extinto o contrato de trabalho dele. Há uma suspensão apenas do contrato de trabalho. Esses dois últimos aqui não me interessa muito em relação a eu fazer a hora extra, apenas está no cômputo do artigo 4º, parágrafos 1º também, e eu tenho que falar. Mas o que pode levar em consideração para dizer o que é serviço efetivo são esses 3 primeiros incisos que nós colocamos, 3 primeiros itens. Está executando uma ordem ou está aguardando ordem para executar, ou seja, em outras palavras, está à disposição do empregador. O que não será considerado serviço efetivo? Eu tenho no parágrafo 2º um rol. Mas antes de mais nada, por que eu estou fazendo essa ponderação a respeito de serviço efetivo? Lembra que serviço efetivo é aquele que é patrocinado, ou seja, tem um caráter empregatício. Ou seja, se eu estou na minha jornada normal de trabalho, entende-se, via de regra, até que se prove o contrário, salvo disposições contrárias, mesmo em um período ocioso, está à disposição do empregador. Mas se é dentro da jornada normal,
não há de se falar de jornada extraordinária, então não dá de se falar em hora extra. Não se fala em hora extra enquanto estiver no desenvolvimento de uma atividade dentro da jornada normal de trabalho, a jornada ordinária de trabalho. O que eu posso falar de serviço efetivo são aqueles que dariam a hora extra, é aqueles realizados em um horário que supera essa jornada diária de trabalho. Então, nisso eu vou dizer, estaria no serviço efetivo, mas numa jornada extraordinária. Ah, professor, então uma regra bem clara. Passou a jornada do trabalho e a pessoa permanece na empresa, não quer dizer que ele esteja fazendo o serviço efetivo e automaticamente já tenha direito a receber a hora extra. Não. Por isso existe o parágrafo 2º que veio para dar uma segurança maior para o empregador e para o empregado em relação a isso. Por exemplo, passei meu período ordinário de trabalho e eu vou entrar na hora extraordinária, ou seja, no período extraordinário, não vai computar como hora extra, ou seja, hora por exceder a jornada normal de trabalho, aqueles que estiverem na empresa para fazer práticas religiosas. Vou reunir o grupo, nós queremos fazer agradecimentos ou fazer um horário de descanso mesmo dele dentro da empresa, sem sair da empresa, ou fazer um lazer lá dentro, convidar pessoas para um joguinho ou para fazer uma confraternização de um aniversário, ou mesmo estudar para não ir direto para o trabalho, mas eu vou ficar aqui porque não quero ir direto para a universidade, então eu vou ficar aqui estudando no cantinho. Esses tipos de atividades antes era proibida, porque o empregador mandava logo o empregado embora, porque daria uma conotação, sem antes ter essa regulamentação, de que ele não estaria à disposição, estaria aguardando ordem, estaria à disposição do empregador. E nós sabemos que quando houve a definição do que não é serviço efetivo, essas atividades poderiam ser praticadas dentro da empresa sem gerar qualquer tipo de situação de dar a ele direito à hora extra. Ou seja, ele não terá aquele direito de receber por hora extra. E o próprio artigo, o parágrafo do artigo 4º, segundo parágrafo, ele vai além e diz assim mesmo: olha, mesmo que o empregado chegue 5 minutos antes ou saia 5 minutos após, isso também não vai ser considerado, porque ele não estará sob a disposição. E muitas vezes, chega mais cedo, mas não quer ficar na via pública por uma questão de segurança física mesmo dele, incolumidade, ou uma proteção que ele quer, não ficar andando na intempérie, debaixo de sol, situações climáticas adversas. E antes disso daí, os empregadores não queriam deixar o empregado entrar quando chegava um pouquinho mais cedo, pelo medo de ter que pagar a hora extra e considerar aquele período como sendo um período de hora extra. Com a regulamentação disso, não. Hoje o empregador não tem mais esse medo, ele pode deixar o empregado entrar. Antigamente eles faziam fila na frente da empresa, na rua mesmo, debaixo de chuva, mas não era possível entrar. Mesmo que fosse uma situação, mas não vai poder entrar porque então vou te pagar isso como sendo hora extra. E se eles entrarem, lembrando bem, eles não podem ser colocados imediatamente para trabalhar. Eles só estão lá dentro da empresa por uma questão de segurança física ou proteção contra as condições climáticas. E podem executar qualquer tipo de atividade, desde que não haja um caráter de obrigatoriedade. Vejamos. Se a pessoa chega 5 minutos mais cedo, ou passa os 5 minutos após, ou 10 minutos até, após o horário normal da jornada de trabalho,
Mas dizer, olha, vamos fazer um culto dentro da empresa. Pode. Se o empregador autorizar, eles podem fazer. Lógico que vai constar que ele está lá dentro da empresa. Mas eu pergunto, ele está fazendo um serviço efetivo da empresa? Não. Ele pode ficar um pouquinho mais para depois dizer, olha, eu vou sair hoje, digamos, sair umas 6 horas da tarde. Mas a faculdade só começa às 9 horas ou 8 horas. Então ele pode ficar na empresa, inclusive estudando para ir direto, por ser mais próximo do que ir para casa, depois ir, poderá fazer isso. E observa que quando ele está fazendo isso, ele não estará desenvolvendo nenhuma atividade dele profissional. Ele vai estar lá em descanso total. A mesma coisa realizando uma atividade, um torneio que a empresa resolveu fazer em intersetores, realizando alimentação que é descontado, não entra na hora de trabalho, ou então atividades laborais, atividades sociais, ou então atividade até mesmo física para melhorar o condicionamento. Só que tem um detalhe que nós devemos ter em mente, é que não pode haver o caráter da obrigatoriedade. Porque se houver o caráter da obrigatoriedade, eu já tenho aí sim uma atividade, um serviço efetivo, mesmo que não seja aquele relacionado diretamente da sua atividade diária. Se a empresa exige que tem que ter a prática religiosa, vai entrar na jornada de trabalho dele. Se a empresa obriga que, represente a empresa no torneio X, esse horário que ele estiver praticando esse esporte, ele vai ser considerado como serviço efetivo, mesmo que ele seja, por exemplo, um office boy, ou se ele seja um escriturário, ou qualquer que seja a função dele dentro da empresa, ou um vigia. Se foi determinado que era para ele representar a empresa e não foi algo volitivo, não teve vontade própria, mas uma obrigação, eu tenho aí o caráter da subordinação. E enquanto tiver a subordinação, ele está sobre as ordens do empregador. Então, toda atividade que ele fizer obrigado, que não tem o lado volitivo dele, é considerado efetivo, exercício efetivo da profissão, da função. Então, é considerado jornada de trabalho. E aquilo que exceder a jornada normal, a jornada de no máximo 8 horas, é considerado hora extraordinária e deve ser compensada ou paga, remunerada em pecúnia, com acréscimo de no mínimo 50% da jornada normal. Vamos dar um exemplo daquilo que nós falamos em relação às horas de sobreaviso. Observa que eu tenho aqui, olha, na súmula 428, que ele fala sobre sobreaviso. O que é sobreaviso? É quando o empregado, mesmo que não esteja nas dependências da empresa, mesmo que esteja dormindo, ou em um local que ele esteja com a família, comendo, jantando, ou mesmo numa praia, ele está submetido ao controle patronal, ou seja, existe algum elemento externo que ele carrega que não deixa ele curtir aquele momento com a família, ou mesmo só, de forma plena. Você observa que quando ele está de sobreaviso, por mais que ele esteja dormindo, ele vai estar sempre preocupado se o celular vai tocar, porque é considerado que ele não está trabalhando. E ele tem que voltar imediatamente, se assim for exigido pelo empregador. Você observa que quando ele está em sobreaviso, ele ainda está sobre controle, ou seja, ele ainda está sobre a subordinação. E subordinação é um dos elementos que identifica o empregado. Então, se não está sobre a subordinação, eu não posso dizer que ele está livre. Então, todo trabalho que ultrapassar a jornada normal de trabalho,
Mesmo que ele não seja chamado no plantão, ele vai ser considerado sobreaviso, porque ou vai ser considerado jornada extraordinária e vai computar o cálculo das horas que ele ficou sobre esse sobreaviso, ou seja, sobre esse monitoramento do empregador, vai ser considerado como um acréscimo e será calculado, somado no número de horas que devem ser pagas como hora extra. Acrescida, dependendo do dia, sábado, domingo, de 50% a 100%. Hora extra 50%, hora extra 100%. Regra principal. Passou da hora, jornada normal. Necessitou de liberar o empregado para casa, mas ele estava sendo monitorado, então estava sob controle, sobre a subordinação, para a qualquer momento voltar para a empresa, mesmo que não volte, mas pelo fato de estar sobre esse controle, automaticamente já lhe dá direito à hora extra. Não é obrigado a executar, basta estar sob controle. Ou a execução do serviço ser chamado efetivamente só é modo meramente exauriente. Para que o descanso seja completo, é necessário que não haja nenhum tipo de gravame, ou seja, deixar ele preocupado em voltar à atividade, o exercício da atividade funcional dele, profissional dele. Vamos pensar agora em descansos. Eu já falei o que é a hora extra, como é que se estende. E falou-se muito de jornada de trabalho. Olha só, o que seria a jornada de trabalho para um advogado empregado? A jornada de trabalho é aquela cuja duração é de 4 horas. Olha, observa aqui, 4 horas contínuas. Ela não pode ser dividida. A regra é 4 horas contínuas. Essas 4 horas contínuas é chamada de jornada diária de trabalho. Jornada de trabalho diária, jornada diária de trabalho. Professor, e o que seria jornada semanal? É aquela que ele vai exercer durante toda a semana. Então, quando eu falo que o empregado advogado tem direito a 4 horas, olha aqui a 4 horas. E isso daqui é chamada de jornada diária de trabalho. Professor, e de segunda a sexta-feira, isso é chamado de quê? Para o empregado advogado, ele tem uma jornada semanal de 20 horas. Ou seja, nos dias úteis, via de regra, é feito isso. Então, se eu tenho 20 horas, eu tenho que dividir 4 horas dividido por 5 dias. Dá quanto? 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 5 vai ser as 20 horas. Então, cada 4 horas eu tenho uma jornada. Aí eu pergunto, e o que seria descanso? Lógico, eu vou trabalhar e eu tenho que descansar. O que seria o descanso intra-jornada? É um descanso dentro da jornada. Se o advogado tem 4 horas contínuas, ele não tem direito a descanso intra-jornada. Porque até 4 horas não dá direito ao empregado um descanso intra-jornada. Tem que ser acima de 4 horas. Vamos pensar em outro caso. O artigo 58 da CLT traz as regras gerais e diz o que? A hora diária não excederá 8 horas, ou seja, a jornada diária dos demais que não tem a regra específica, que é a regra geral, é de 8 horas diária, desde que não seja fixado outro limite. Vamos pensar lá? Para o advogado tem um limite de 4 horas, assim como para o bancário tem um limite de 6 horas.
Mas a regra geral, se não tiver um outro limite, uma regra específica, ela é de 8 horas. Só que a Constituição garante que, olha só, eu posso trabalhar 8 horas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Não. O que a Constituição garante logo nesse primeiro ponto? E depois nós vamos falar do descanso semanal remunerado de 24 horas, que é outra garantia. Mas vamos pensar primeiro no artigo 7º, quando ele fala do inciso 13. Ele diz: a duração normal do trabalho, a jornada diária é de 8 horas. E a semanal? A semanal não pode ultrapassar 44 horas. Então, a jornada diária, 8 horas. Mas está dizendo, contínua, o máximo é 4. Então eu vou botar, se são 8 horas, 4 mais 4. Só que observa aqui o detalhe, que é sempre bom chamar a atenção em relação a esse detalhe, que entre as 4 primeiras horas e as 4 últimas horas eu tenho um intervalo. E esse intervalo é chamado de descanso dentro da jornada. Então, por isso, é chamado de descanso intra, quer dizer, dentro da mesma jornada. Isso é uma jornada de 8 horas. E dentro dessa jornada diária de 8 horas, eu vou dar ao empregado um descanso. E esse descanso, pois está dentro da jornada, intra-jornada. É obrigado a observar isso daí? Sim. O mínimo, esse descanso tem que ser de 1 hora. O máximo, 2 horas. Mas há situações em que pode ser maior. Desde que haja a necessidade, seja comprovada a necessidade do empregado, não é do empregador. Esse descanso é para o empregado. Eu posso aumentar? Sim, desde que o empregado requeira. Não é o empregador ache melhor. É o empregado querer e concordar em ter esse descanso maior. Via de regra, vou sempre utilizar aquela regra geral que é de apenas 1 a 2 horas. O artigo 224 da CLT ainda está vigendo. E diz o quê? Que para os bancários em gerais, seja bancos particulares, inclusive Caixa Econômica, que é uma empresa pública, logo ela é regida pela CLT. Aí o Banco do Brasil. Banco do Brasil é economia mista. Com exceção dos bancos federais, que não seja regido pela CLT, então os bancários, ele tem um direito de 6 horas contínuas somente. O que é esse direito? É a jornada dele que não pode ultrapassar 6 horas diárias, via de regra. Ele não vai dizer mais ainda, ó. E eles só vão trabalhar, via de regra, em dias úteis. Mas cabe exceção. Podem trabalhar no sábado, se houver necessidade. Podem trabalhar no domingo com o pagamento da jornada extraordinária. Poder trabalhar é extraordinária, a extraordinária não é problema. Havendo a necessidade imperiosa, o empregador pode pedir que o empregado trabalhe extraordinariamente remunerando. Só que no domingo a remuneração é de 100% sobre o horário da hora normal. Então a gente tem que saber calcular a hora normal e acrescer a hora normal ou 50% ou 100%. Vamos lá? Fazendo um total de 30 horas semanais. Então 30 horas semanais, ó, definido jornada diária e jornada de trabalho semanal para o bancário. Então, qual é a diária? Olha, a diária é 6 horas, então vamos botar, não só são 30 horas? Então vamos botar a regra geral, 8 às 12, 12 às 14. Mas professor, por que não vai até às 18? Porque isso só pode trabalhar 6 horas. Então trabalhou 4 horas,
E aqui está trabalhando mais 2 horas que só faltam. Pode mudar isso? Pode. É obrigado a começar às 8 horas? É obrigado a terminar às 14 horas? Não, ó. Ele não pode ultrapassar a última hora, não pode ultrapassar 22 horas e a primeira hora não pode começar antes das 7. Então, no máximo, para executar essas 6 horas contínuas, não tem divisão, é contínuas, o único intervalo que vai ser dado é de 15 minutos. Intervalo que vai ser dado é de 15 minutos para alimentação. Mas são 6 horas contínuas, então, eu posso dar 1 hora? Não. Intervalo, 15 minutos. Dentro dessas 6 horas contínuas, a primeira hora não pode ser anterior às 6 horas e a última hora não pode terminar após as 22 horas. Então, quando terminar as 6 horas, tem que bater no máximo até as 22 horas. Como é que eu vou distribuir isso? Isso aí é mérito da administração. E mérito da administração não se discute. Apenas se discute a observância das normas jurídicas. Então aqui, como é que pode ser esses 15 minutos? Eu posso colocar após a primeira hora, eu dou 15 minutos. Antes da última hora, também 15 minutos. De modo que eu posso começar no início da última hora também, porque assim é a regra quando ele fala do fracionamento. Mas isso nós vamos ver lá na frente. Primeiro vamos voltar para as regras gerais de quem faz 8 horas diárias e 44 horas semanais. Como nós já falamos, esse intervalo intra-jornada tem que ser o mínimo de quantas horas? Olha aqui, o mínimo de 1 hora. Não poderá exceder 2 horas, salvo se o empregado chegar e dizer para você assim mesmo, olha, eu queria que fosse um pouquinho maior, porque o tempo de eu sair do trabalho, ir em casa, fazer o almoço, cuidar da família e retornar 2 horas é insuficiente, eu vou chegar sempre atrasado e receber punição. Então pode ser de 2 horas e meia ou 3 horas? Pode. Isso aí pode. Necessidade do empregado. Porque, mas o empregador quer isso. Não pode. O empregador não. O empregado pode. Porque é o empregador que tem esse dever de cuidar dessa regra aqui. Salvo pedido por escrito. E sempre aconselho. Quando o empregado pede para ter uma folga maior de 3 horas, faça por escrito. Deixe guardado na pastinha dele para lá na frente não ter problema, porque você vai ter que pagar essa hora a mais como sendo 1 hora extra. Tomem cuidado em relação a isso. Não excedendo a 6 horas de trabalho, ou seja, a regra é 1 a 2 horas. Mas no caso que nós vimos aqui dos bancários, olha, o intervalo é de 15 minutos para alimentação. E no mesmo caso aqui, mesmo que não seja para bancário, para qualquer um, não excedendo as 6 horas e sendo superior a 4 horas, ele vai ter intervalo de 15 minutos. Toda vez que ela não excede as 6 horas, mas ultrapassa 4 horas, é superior a 4 horas, tem que ser dado o intervalo. Eu observo aqui, obrigatório, de 15 minutos. Professor, esses intervalos são computados na hora de trabalho? Lógico que não. Vamos pensar? Olha aqui, ó. Trabalhou 4, trabalhou mais 4, deu as 8 horas. E as 2 horas de intervalo aqui? Não computou na jornada. Viu que está separado? A jornada continua sendo de 8 horas. Vamos voltando. Nesse caso aqui, ó, começou às 8, terminou às 14h15 minutos. Beleza. Computou os 15 minutos aqui, ó, teve um intervalo de 15 minutos. Não computou, ele vai sair, ó, 14h15. Porque ele retornou às 12h15. É lógico que tem várias situações onde alguns empregados dizem, mas 6 horas, eu vou ter que dar esse intervalo mesmo, eu posso acrescentar no final?
do trabalho, ou seja, ele trabalha 6 horas corrida e sai 6 horas no final desse horário. Por exemplo, vamos dar um exemplo tipo aqui, entrou às 8, aí ele sai às 14 e não precisa sair às 14h15, eu não estou cobrando, não está computando, mas também não estou cobrando. Observa que ele diz bem aqui, ó, que esse intervalo ele é obrigatório. Olha aqui, ó, assegurado. Isso aí quer dizer é obrigatório. Vamos verificar em outra situação. Olha aqui, ó. Será obrigatório. Intervalo de 15 minutos. Então, o intervalo de 15 minutos eu posso fazer dessa forma. Fazer ele trabalhar as 6 horas seguidas e não dou o intervalo, mas também ele sai 15 minutos mais cedo do que iria sair normalmente se ele tivesse um intervalo intra. Não, não posso fazer isso, não. Por quê? Porque a legislação não permite. E se eu fizer isso? Eu vou pagar os 15 minutos como hora extra. Vou calcular todos os dias de trabalho 15 minutos de hora extra? 15 minutos de hora extra todo dia de trabalho. Vamos pensar o seguinte no parágrafo 5º, que ele estava falando sobre o fracionamento. E há a possibilidade de fracionar? Está dizendo como é que eu vou utilizar essas 6 horas aqui? Não, não está me dizendo. Mas eu posso, de acordo com o parágrafo 5º, entender que a primeira hora não pode ser dados 15 minutos. Então eu não posso começar a dizer assim: ah não, ele já começou atrasado 15 minutos que eu já dei antes de iniciar a jornada de trabalho. Não, não cabe. Por quê? Porque na primeira hora você não pode dar esse intervalo dentro da primeira hora. Mas ele terminou às 6 horas, eu dei depois das 6 horas os 15 minutos. Aí ele foi lá e foi direto para casa dele. Não cabe também não. Por quê? Porque a última tem que começar no início da última hora. E eu aconselho a vocês, para não ter esse problema de você começar, não pegar esse prazo certinho, eu digo, antes do início da última hora. É o mais certo para evitar problema lá na frente. Você tem um tempo, atrasou 1 minuto, você já não cumpriu a regra. Vai ser penalizado? Pode ser penalizado? Lógico que pode. Você não está cumprindo uma regra. Uma regra é bem clara. Tem que ser após a primeira e antes da última. Faça isso para não ter dor de cabeça. Então você pode dar os 15 minutos aqui ou os 15 minutos aqui. Mas professor, aqui essa regra diz que eu posso fracionar. Posso. E tem alguns casos. Alguns casos onde pode ser fracionados. Quando não tem como fazer isso, parar, digamos assim, na metade, vai pegar os 15 minutos. Não tem como. Então eu posso fazer a cada minuto, a cada fração, eu posso dar 5, 5, 5. Deu os 15 minutos, então dou 10, 5. Ou dou 7,5, 7,5. De modo que pode ser fracionado, sim. Lembra que o fracionamento sempre será em caráter excepcional. Tem que ter uma regra, tem que ter uma, digamos assim, uma justificativa que seja plausível conceder esse fracionamento. Caso contrário, ele vai ser considerado ilegal. A regra, não fracionar. A regra é dar após a primeira hora e antes do início da última hora. Mas eu posso começar no início da última hora? Sim, no início da última hora. Posso começar no início da primeira hora? Não, de forma nenhuma, não tem como. Vamos às súmulas 340, para poder entender um pouquinho melhor esse caso das jornadas, quando fala dos comissionistas. O que é que ele diz assim, ó? Os comissionistas estão sujeitos a controle de horário. Só que o salário dele é com base em comissões, mas eles não estão sujeitos a horário de trabalho, então ele também, pois está sujeito a horário, a cumprir horário 8 horas, mesmo que o salário seja a base de comissão, eles terão direito ao adicional de hora extra, com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor do salário. Não tem, mas é das comissões, a média das comissões hora recebida no mês. A hora extra, e vocês vão verificar depois o cálculo, é feita com base em 220, com base num fator que depende da quantidade de horas trabalhadas semanalmente.
A mesma coisa, e é com base também no salário que ele recebe. Salário é dividido por esse fator que nós vamos explicar. Aí eu vou ter a hora normal. A mesma coisa, eu vou ter uma hora normal com base nas comissões mensais, já que ele não tem um salário mensal. Então só muda no lugar de salário mensal, comissão mensal recebida. Bem simples fazer esse cálculo. Depois nós vamos trabalhar especificamente cada cálculo. Súmula 346. O que é que ela fala? Ela fala uma regra do digitador. Essa súmula está valendo? Está valendo. Ela é cumprida? Não sei. Porque diz digitador é aquele que é contratado especificamente para digitador. Mas digitador é a profissão ou digitador é a atividade que é desenvolvida? Observa que tem hoje uma diferença muito grande em relação a isso. Eu contrato uma pessoa como secretária, mas trabalha o tempo todo digitando. Mas vamos pensar, a secretária exerce outras atividades, não fica diretamente digitando. Então, nesse caso aí, é para o digitador contratado que fica 24 horas digitando. Ou seja, melhor dizendo, não é nem 24 horas, né? É exagero. Mas fica a jornada de trabalho inteira é digitar. É lógico que ele vai desenvolver algumas doenças chamadas de LER, lesão por esforço repetitivo. É muito comum em digitador ter LER. Então o que é que diz a súmula? A súmula não está dizendo daí, olha, eu vou ser bonzinho para os digitadores. Não, porque ele sabe, se o digitador adoecer, ele vai para o INSS, isso onera quem? A União vai pagar. Porque ele vai desenvolver uma atividade, vai adoecer. Se ela ficar crônica, ele não pode mais desenvolver aquela atividade, vai tentar ser adaptado em outra. Ou seja, ele vai ter no mínimo que receber aí o auxílio acidente, por causa da incapacitância, que ela não é total, ela é limitada, mas é uma incapacitância. Então ele vai ter que receber no mínimo auxílio acidente. Então, o que é a legislação, de uma certa forma, a CLT, sendo mais inteligente do que a própria lei, e ela vai interpretar a lei de uma forma mais dinâmica, ela colocou, para proteger os digitadores, para não ficar as 4 horas direto trabalhando dessa forma, depois voltar mais 4 horas direto trabalhando dessa forma, ele colocou o seguinte: aqueles que são contratados como digitadores para exercer atividade digitadora exclusivamente, não é intermitentemente, é direto, continuamente. Atividade digitador, ele tem direito a cada 90 minutos trabalhado, ou seja, a cada hora e meia trabalhada, 10 minutos de descanso. Professor, então se um digitador entrar 12 horas, ele vai ter 2 ciclos que ele vai ter que ter o descanso. Então 2 ciclos de 10 minutos vai acrescer 20 minutos na sua saída. Então o digitador vai entrar 8 horas, ele faz 8 horas, uma jornada de trabalho de 8 horas. Se ele entrar às 8 horas, ele vai uma hora e meia depois tirar 10 minutos de descanso, vai trabalhar por mais 1 hora e meia, tirar mais 10 minutos de descanso, depois trabalhar o último quarto, último período, última terça do trabalho, né? No caso, seria 1 hora e meia com 1 hora e meia, dá 3 horas. 3 horas com mais 1 hora, dá as 4 horas. Então, se ele entrar às 8, ele vai sair às 12h20. Mas por que ele vai sair às 12h20? Porque esse intervalo que é dado para ele, um descanso, não computa na horária do trabalho. Ela não vai ser computada. Então ele vai sair 12h20, vai sair uma jornada diferente. Ele vai entrar 8, mas vai sair 12h20, mas ele tem direito a 10 minutos de descanso sem executar nada da atividade de digitação. Esse tempo ocioso dele, que ele pode utilizar como for, mas é ocioso para a empresa, ela não vai ser penalizada para remunerar. Então ele sairá às 12h20, diferente dos demais empregados. A questão é saber se isso na prática hoje é aplicado. Se o digitador ele exige esses seus 10 minutos a cada
hora e meia trabalhada. É uma súmula que não está em vigência. Se alguém chegar na justiça cobrando esses 10 minutos que nunca recebeu, ele pode exigir. Então vamos falar agora, já falamos na verdade, do descanso intra-jornada, descanso na metade da jornada de trabalho. E esse descanso só para quem trabalha acima de 4 horas. E tem um detalhezinho que me fizeram uma vez uma pergunta, e fui numa empresa. Ela falou o seguinte: doutor, e se eu, em vez de dar para a pessoa deixar ela trabalhar 6 horas, eu já colocar ela para trabalhar 5 horas e 45 minutos? Eu estaria obrigado a dar um descanso de 15, porque eu já estou dando direto. Ou seja, a gente trabalha só 5 horas e 45 minutos corrido. Eu me livro dos 15 minutos? Não. Por quê? Porque quando você fala de 5 horas e 45 minutos ininterrupta, ela é superior a 4 horas. Tudo aquilo que for superior a 4 horas e não exceder a 6, 5 e 45, é superior e não excedeu a 6. Ele terá direito ao intervalo de 15 minutos, ou seja, você vai reduzir 15 minutos e depois vai dar mais 15 minutos aqui dentro de qualquer jeito. Então, posso fazer isso? Não, lógico que não. Se quiser fazer, vai fazer, mas vai ter que pagar os 15 minutos, vai ter que pagar. Então, o ideal é, deixa as 6 horas e usa os 15 minutos dentro desse período aqui. Porque essa regra que eu já vi muitas pessoas falando, principalmente eu digo assim mesmo, uma orientação jurídica mal feita pode gerar um prejuízo para a empresa, porque ela vai aparecer na Justiça do Trabalho e vai dizer: não, mas a Justiça do Trabalho só quer me condenar. Ela não quer te condenar, ela quer que você faça o certo. Ah, mas eu reduzi 15 minutos. Você reduziu 15 minutos, mas você não deixou de estar obrigado. Quem te orientou, orientou errado. Então, a orientação jurídica mal dada pode gerar prejuízo para dentro de uma empresa. Tomem cuidado, não pode. Essa prática que alguns querem fazer para se livrar desse intervalo dos 15 minutos, não pode. Ah, eu sou obrigado a arrastar o cara dos 15 minutos fora do local de trabalho? Não. Mas não pode deixar de ficar trabalhando. Ah, eu posso arrastar as pessoas que estão o digitador dentro do seu local de trabalho durante esses 10 minutos? Não, não obrigado. De modo que ele não fique digitalizando. Ele tem que estar com esses 10 minutos livre para ele lanchar, para ele levantar, para ele não ficar muito tempo na posição em L sentado, para ele se levantar, esticar a musculatura e evitar uma doença por repetições, como a LER. Vamos voltar ainda para o artigo 71 da CLT, que fala das horas extras, e voltar de novo a falar. Olha só, o limite mínimo, ele via de regra, ele é de 1 hora. Mas, professor, pode ser menor? Sim, desde que o Ministério do Trabalho participe desse ato. Então, o Ministério do Trabalho pode reduzir até 45 minutos, mas tem que ter autorização do Ministério do Trabalho, que vai investigar e tudo mais. Outro ponto, aí nós vamos pegar uma divergência com a legislação. Diz o seguinte: se não houver a concessão do tempo, ou a concessão for feita de forma parcial, por exemplo, ele tem direito a 1 hora. Aí alguém não registra o ato no Ministério do Trabalho, ou seja, não tem autorização do Ministério do Trabalho, e mesmo assim reduz o horário de alimentação e descanso e repouso para higienização e tudo mais para 45 minutos. Simplesmente porque disse que está ok e vai fazer 45 minutos ou meia hora. Aí o que diz a legislação? Que esse período suprimido, mesmo que você não tenha crescido na hora de jornada trabalhada normal, por exemplo, você reduziu também da jornada final, ele vai sair no tempo certo, ou seja, a tua jornada de trabalho dele não aumentou, mas você suprimiu esse tempo de descanso dele. Esse período suprimido será considerado como hora
extraordinária e será acrescido de 50%. Calma. Então quer dizer que, mesmo que a jornada de trabalho continue 8 horas, mas o descanso eu dei de 45 minutos, então 15 minutos seria considerado hora extra? Sim, na legislação. E olha que a legislação está sendo boazinha para você. Então quer dizer que eu vou pagar 15 a mais, mesmo não tendo extrapolado as 8 horas, vai pagar esses 15 minutos. Mesmo não tendo extrapolado as 8 horas da jornada diária. Só os 15 minutos? Sim. Legislação diz isso. Mas o que é que diz a súmula 437? Olha que ela é bem clara. Esse minuto, se você tirou 15 minutos só de descanso. Ele trabalhou as 8 horas somente, você não completou isso com jornada, você não trabalhou 15 minutos a mais, não. Você apenas tirou 15 minutos. A jornada não foi alterada. Aí aqui diz assim, você vai pagar as horas extras em cima dos 15 minutos. Aí a jurisprudência do TST fala o quê? Você vai pagar sobre o total do período correspondente. Ou seja, por você ter tirado 15 minutos, você vai pagar para ele 1 hora extra. Mas, professor, a legislação fala isso. Nesse caso, na trabalhista, a súmula do TST, por mais que a regra seja bem claro, que as súmulas seriam acessórias, elas não seriam principal. O principal é a lei. Súmula não tem caráter de alterar texto legal. Beleza, eu sei disso. Mas, infelizmente, nos julgamentos, na Justiça do Trabalho, não há como. Vai pagar porque é o TST, em última, que é guardião da lei de trabalho. A legislação trabalhista ela é guardada pelo TST. Adianta você ir na STF, STF vai dizer, constitucionalmente falando, onde que está o problema. E por isso até hoje está vigorando essa súmula não saiu. Mas, na verdade, alguém vai dizer assim mesmo, pensando bem. Ah, mas eu só tirei 15 minutos. Mas pra que tu foi tirar 15 minutos? É para isso não compensar você fazer. Por isso que a CLT fala, o TST diz assim mesmo, é para não nem tentar pensar em sucumbir qualquer minuto, mesmo que seja 1 minuto, vai pagar 1 hora. Se não compensa, não vou nem pensar em fazer. Porque muitas pessoas dizem, pagar só os 15 minutos. E talvez não vá deixar ele, porque ele lucra muito mais com aqueles 15 minutos do que se ele desse 1 hora. Ou então pagar esse 15 minutos acrescido de 50%. Mas quando coloca a hora inteira, o empregador pensa um pouco mais. Sou favorável? De uma certa forma, sim, porque se você ensina para o empregador que não pode sucumbir nem 1 minuto do descanso que ele tem direito, e você explica para o empregador, se o empregador fizer, ele está querendo pagar por isso. Então, vai alterar se ele vai pagar 15 minutos ou vai pagar 1 hora? Não. Ele assumiu, é o famoso dolo eventual. Eu assumo a responsabilidade. Mas cabe lembrar que quando você estiver em uma audiência, via de regra, sucumbiu, qualquer minutinho que ele sucumbiu, vai pagar o período integral correspondente, ou seja, vai pagar 1 hora, que é o mínimo. A mesma coisa, os 15%, os 15 minutos daqueles que trabalham até 6 horas, que não superior a 6 horas. Vai pagar 1 hora, professor? Lógico que não, vai pagar os 15 minutos, que implica o período correspondente. O período correspondente é 15 minutos. Não existe mais, não existe menos, é o período correspondente, 15 minutos. Tranquilo? Vou aplicar 1 hora? Não, não vou aplicar 1 hora porque a súmula não serve para isso. Ela diz que é no período correspondente. Então vamos analisar dentro do período correspondente. Agora vamos falar de jornada, ou melhor dizendo, jornada de trabalho, mas vamos dentro do descanso inter. Observa que mudou. Descanso intra é dentro da jornada. Olha aqui, ó.
eu tenho 2 horas aqui de descanso, que é o máximo, lembra? Mínimo de 1, máximo de 2 horas, é o que diz a legislação. E o intrajornada? O intrajornada, artigo 66. Entre 2 jornadas, olha, dessa para essa, de segunda para terça. Segunda-feira é uma jornada. Quantas horas tem aqui? 4 com 4 tem 8 horas. Terça-feira, 8. 4 de manhã, 4 à tarde. Então também aqui eu tenho 8 horas. Isso são jornadas diárias de trabalho. Dentro daquele limite de 8 horas. Tá, beleza, caracterizado. Agora, entre uma jornada e outra jornada, entre segunda das 18 até as 8 horas do dia seguinte, o intervalo mínimo tem que ser de pelo menos 11 horas consecutivas. 11 horas não pode ser alternada, é consecutivas. Tô de plantão, tá ainda na jornada de trabalho. Depois saiu do plantão, começa as tuas 11 horas consecutivas. Saí do trabalho às 22 horas. Então, professor, que horas eu tenho que retornar? Se você estava fazendo hora extra e você fez a hora extra, você vai receber normalmente. Saí 22 horas. No outro dia, no dia subsequente, que horas eu devo retornar ao trabalho? Ora, se você está saindo às 22 horas e você precisa de 11 horas de descanso intrajornada, você pode começar às 8? Lógico que não, professor. Por quê? Se eu começar às 8 horas, eu vou ter cumprido apenas 10 horas. 8 com 2 do dia anterior. Então, só vou ter cumprido 10 horas. Então, eu tenho que arrastar essa jornada para as 9 horas no mínimo, para completar as 11 horas. Então, tomem cuidado. Trabalhou até as 10 horas, fazendo hora extra, mesmo que o empregador pague, ele vai ter mesmo assim que respeitar esse intervalo das 11 horas. E olha como é que é essas 11 horas consecutivo. Não adianta dizer, olha, eu vou te dar 10 horas hoje, amanhã eu te dou 12 horas. Beleza, aqui ó, eu te dou mais de 12 horas. Não, não pode ser isso, desse jeito, de forma nenhuma. Ela é aceita. Então, eu vou te liberar as 20 horas e tu vai ter a complementação no dia subsequente. Não, porque tem que ser consecutivas. Então, tem que ser na mesma aqui, nesse intervalo aqui. Tem que ser no mínimo 11 horas. Professor, e esse intervalo não foi cumprido? Você vai pagar a hora extra também. É considerada, vai ser remunerada como hora extraordinária. Então, eu já sei calcular o que é hora extraordinária. Então, eu vou poder passar no próximo passo, que é entender o que é hora extra. Então, só recapitulando, descanso interjornada é aquele que está dentro da jornada. Por exemplo, essas 2 horas aqui. Trabalhei 4, descanso 2 e trabalho mais 4. Esse descanso dentro da jornada é chamado de interjornada. E o descanso que é de uma jornada, olha a primeira jornada de 8 horas aqui, e eu tenho aqui o descanso inter, dentro da jornada. E tem o descanso interjornada, que é de uma jornada para outra, que no mínimo tem que ser de 11 horas. Professor, então que horas eu tenho que sair no trabalho no dia anterior para poder entrar aqui no dia subsequente nas 8 horas? Até às 9 horas da noite. Eu tenho que sair às 9 horas para poder entrar aqui 8 horas também. Aí eu faço as 11 horas consecutivas. Saindo mais do que isso, aí complica, que você não vai conseguir. Saindo após as 9 horas, você vai estar ofendendo, aí já dá direito a outra parte, direito ao descanso, a hora extraordinária.